Olá, pessoal! A pergunta que vamos responder hoje é como transformar a palavra em água viva. Essa é uma pergunta muito importante porque muitos de nós já têm conhecimento, já têm algum conhecimento ou muito conhecimento da letra da verdade. Porém, muitas vezes, o que nos falta é saber como trazer esse conhecimento para a nossa realidade, como fazer com que os frutos sejam manifestos. Porque às vezes assim, ainda com tantos conhecimentos, ou mesmo com tantos conhecimentos, não estamos tendo os frutos, né? E em Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Então, como vamos manter essa palavra viva? Como vamos trazê-la concretamente para a nossa experiência, né? A primeira coisa é ouvir atentamente as palavras da verdade. Ouvir não apenas com os ouvidos externos, mas principalmente com o ouvido interior bem aberto, para que essas palavras sejam registradas, sejam então confirmadas dentro de nós. Por exemplo, Jesus nos diz que o reino de Deus está dentro de nós. Essas palavras nos direcionam, nos mostram uma direção, afirmam concretamente, absolutamente, que o reino de Deus está dentro de nós. Então, elas são precisas, elas nos dão uma direção, elas tiram a nossa visão do reino exterior e apontam diretamente para o reino do reino exterior, né? Apontando diretamente para o reino interior. E aí, não resta dúvida, o reino de Deus está dentro de nós. É dentro de nós que vamos encontrar a fonte da felicidade, a fonte da alegria, a fonte da paz, a fonte do amor, a fonte da abundância, a fonte da vida. Não podemos encontrar o amor em nenhum outro lugar a não ser dentro de nós. Não podemos encontrar a felicidade em nenhum outro lugar a não ser dentro de nós. Quando encontramos tudo isso dentro de nós e deixamos jorrar, então atraímos para nós aquilo que lançamos sobre as águas. Precisa sair de nós para voltar para nós. E quando recebemos essas palavras de Jesus, com a autoridade de Jesus, quando acreditamos nela firmemente e absolutamente, então elas se tornam uma água viva dentro de nós, fonte de vida, fonte de luz, fonte de verdade. Então, Goldsmith nos diz que todo ensinamento místico verdadeiro aponta para esse reino interior, aponta para esse reino da consciência. E à medida em que estudamos esses ensinamentos, à medida que vamos tendo a compreensão desses ensinamentos, eles vão reforçando, né, essa compreensão, aumentando a nossa compreensão. E todos eles vão convergindo para esse mesmo ponto. Todos convergindo para a verdade dentro de nós. A verdade que o reino de Deus está dentro de nós, e quando temos essa compreensão da verdade, nada pode fazer dela uma mentira. E o Caminho Infinito destaca a importância da letra da verdade. Porém, deixa muito claro que esse é apenas o primeiro passo
no caminho espiritual. O segundo passo é receber a verdade. E o terceiro passo são naturalmente os frutos. Quando recebemos a verdade em nossa consciência, essa verdade se manifesta em frutos. De uma forma geral, a maioria de nós, estamos estagnados nesse primeiro passo. Queremos ter mais e mais conhecimento. E muitas vezes não damos bastante atenção ao fato de que precisamos recebê-lo. Precisamos receber o conhecimento, trazê-lo para a nossa realidade concreta. Só assim os frutos surgirão. Então, o nosso foco não pode estar apenas em ouvir ou em ler, mas em receber a palavra, receber o que ficou daquilo que eu li, o que ficou daquilo que eu ouvi, o que realmente me tocou, o que realmente está trazendo de diferente, o que pode provocar, o que nessa palestra, o que nesse livro, o que naquilo que eu estou ouvindo pode provocar uma transformação na forma como eu estou vendo o mundo. Então, eu preciso perguntar, para que eu possa perceber mais claramente o significado espiritual daquilo que estou ouvindo. E se eu não agir assim, se não for pouco a pouco, analisando, buscando uma resposta espiritual, todo esse conhecimento fica solto na cabeça, fica rodando assim, solto na minha cabeça. Eu sei de tudo, eu acredito em tudo, mas não tenho fundamento concreto de coisa alguma. Não consigo trazer isso para a minha experiência. É como se fosse um alimento. Eu preciso mastigar o alimento para que ele possa ser digerido, para que ele possa me nutrir. E isso é feito nos momentos de pausa e de silêncio, nos momentos de reflexão, é que eu recebo o conhecimento. Não basta ter o conhecimento e não refletir sobre ele, não recebê-lo, para que essa palavra que eu recebi se transforme em água viva e possa operar na minha vida. Então, como vamos fazer essa reflexão? Vamos fazer essa reflexão através de perguntas. Perguntas. O que isso quer dizer? Como? Por quê? Quando? Onde? Perguntando, procurando aprofundar o conhecimento. Então eu perguntaria: o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O que é? Será que eu sei o que é o reino de Deus? Ele está realmente dentro de mim? Como ele pode estar dentro de mim? Por que estaria dentro de mim? E nesses estudos, nessas meditações, fazendo essas perguntas, as respostas vão surgindo de dentro do meu ser. E essas respostas são respostas vivas, não são respostas apenas decoradas. A verdade tem que soar dentro de mim, Então vamos sempre, quando fazemos uma afirmação, não fazemos como uma vã repetição. Nós vamos trazendo as palavras, as mensagens para dentro de nós. Vamos, por exemplo, com mais essa afirmação de Jesus: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, que pão é esse? O que é a palavra? Que palavra é essa que procede da vida de Deus?
E assim não importa quantos livros eu já li, o que importa realmente é o que eu conheço daquilo que eu li, o que ficou dentro de mim, o que me transformou, o que me trouxe algo novo. E a prova de que eu recebi a palavra, a prova desse conhecimento, que esse conhecimento não é apenas intelectual, é necessariamente que essa palavra vai operar em minha consciência, vai transformar a minha forma de pensar, vai transformar a minha forma de agir, né? E isso é a prova viva, é a prova que eu recebi a palavra, que ela se tornou viva em mim e que certamente irá gerar frutos, né? Agora, essas palavras não irão gerar frutos se elas ficarem soltas. Porque quantas informações eu recebo diariamente, né? Eu recebo informações de todos os lados, sem parar. A aparência do mal, ela quer propagar-se de todas as formas. E quando olhamos para o mundo, quando olhamos para a televisão, quando olhamos para o celular, quando olhamos para a aparência, tudo isso dá testemunho da aparência do mal. Tudo isso contradiz a verdade. E aí? Meus olhos estão testemunhando as misérias do mundo. E aí? Para onde foi a verdade? Sobre a qual eu meditei por 10 minutos durante a minha manhã. Para onde foi essa verdade? Ela sumiu, ela se evaporou, porque é apenas uma gota no oceano de informações do mundo. Então, às vezes, não está operando, não está produzindo efeito. Por quê? Porque é apenas uma gota d'água dentro de um oceano de informações contrárias à verdade. Então, por isso, eu preciso ter uma âncora, né? Para que eu não me perca no meio do mar, eu preciso registrar essa verdade. Eu preciso torná-la bem visível, colocá-la à minha frente. E vamos dar um exemplo assim da vida, né? Eu estou aqui meditando, pensando que eu e o Pai somos um. Eu estou pensando na minha unidade com todos os seres. Eu estou pensando em minha unidade com você. Aí, de repente, você, né, me traz uma crítica, você me traz algo que me contraria, né? Você pode me afrontar. Alguma coisa vem aí que não está de acordo com essa unidade. E o que eu faço? De repente eu sou tomada, né? A crítica me atinge, aquele confronto, eu entro no confronto e aquela minha ideia de unidade sumiu, se evaporou. Eu começo então a acusar você, a revidar e a me defender. Onde foi parar o meu estudo sobre a unidade, sobre a verdade de que eu e o Pai somos um? Mas se eu conseguir parar por um segundo e entender que aquela situação é apenas uma nuvem de pensamentos. Eu penso de um jeito e você pensa de outro. São apenas julgamentos. Seus pensamentos sobre mim não alteram a realidade de quem eu sou. Os meus pensamentos sobre você não alteram a realidade de quem você é. Então, eu sou, se eu me mantiver na verdade de quem eu sou, o ser eterno,
esses pensamentos, essas circunstâncias, essas aparências não devem me afetar se eu me centrar na realidade do meu ser. Não vou revidar. Vou procurar me manter calma. Não vou entrar no jogo. Vou meditar de olhos abertos, vendo à minha frente a verdade de que eu e você somos um. No meio da confusão, eu preciso me lembrar dessa verdade. Eu preciso ficar em silêncio e sentir a paz. E então, não haver resistência, não resistir ao mal. Vê-lo apenas como aparência, como uma nuvem de julgamentos, não como verdadeiro. Nem o seu pensamento sobre mim, nem o meu pensamento sobre você. E aí, essa aparência, reconhecida como apenas aparência, não como a verdade do meu ser, não como a verdade do seu ser, tirando a Rosilda do meio, então eu não vou entrar no jogo. Você soltou uma charada, né, para mim, mas eu não a peguei. E então ela passou direto. Não houve resistência. Ela não teve como se manter, pelo menos não de minha parte. E aí eu preciso lembrar, o que nós estamos tratando aqui hoje não é apenas de mais um conhecimento. É que eu preciso lembrar do conhecimento que eu já tenho na hora em que a aparência, em que a tentação quer me arrastar para provocar uma aparente desarmonia. Então eu tenho que me lembrar quem eu sou. Quem você é. Porque eu não estou separada de você. Então, quando eu me lembro quem eu sou, eu tenho domínio. Interessante é que meu domínio não é sobre você. Meu domínio não é sobre as coisas. Meu domínio não é sobre o mundo lá fora. Meu domínio é sobre mim mesma. É sobre o meu ego. O meu domínio vem do meu ser superior sobre o meu falso eu. É isso que nós estamos buscando. Não estamos buscando apenas acumular conhecimento. Então agora, como eu vou me lembrar? Então eu preciso manter registros. Eu preciso manter lembretes da verdade. Porque esses lembretes, eles neutralizam a aparência do mal. Eu preciso ter esses lembretes bem em frente aos meus olhos. Eu não sei se vocês veem umas tarjazinhas coloridas ali que eu coloco na parede. São tudo lembretes. Olha, te lembra, olha a aparência. Olha, estão todos escritos ali. Eu coloco no computador, eu coloco no carro. Eu preciso ter lembretes de quem eu sou, né? Então, eles precisam estar a todo momento à minha frente, porque as aparências do mal estão me cercando por todos os lados, em todos os momentos. E eu caio, eu escorrego e não consigo me manter. E aí fico me sentindo culpada. Não é culpa minha, é puxando, né? O mar das aparências, o mar das ilusões, me puxando. Eu preciso estar ancorada. Então eu tenho registros. Preciso arrancar o olho que vê o mal. Eu tenho um registro ali, arrancar o olho que vê o mal. Arrancar a mente que julga. E fico colocando lembretes
Deus na minha frente, a verdade na minha frente, né? Então, esses lembretes vão me ajudar a trazer, né, que a minha consciência fique realmente preenchida por essa verdade. Porque, como eu já falei, o conhecimento disperso, rodando na cabeça, ele, por mais conhecimento que eu tenha, eu não consigo avançar. Então, mesmo que eu leia a Bíblia do começo ao fim, mas se eu não procurar um conhecimento mais aprofundado daquela passagem, né, eu não vou chegar a lugar algum. Agora, mesmo que eu conheça apenas algumas afirmações de Jesus, algumas palavras de Jesus, essas palavras que eu conheço, que eu coloco na minha frente, que eu faço o registro sobre elas, elas vão se tornar água viva. E se eu as beber, realmente, eu nunca mais terei sede. Ela mata a minha sede, essas palavras matam a minha sede. Essas palavras resolvem os meus problemas. Me liberta de minhas angústias. Então a mensagem de hoje é que nós precisamos nos lembrar das palavras da verdade a todo momento. E que precisamos conhecê-las com profundidade. Elas não podem ser palavras vãs, não podem ser palavras superficiais. Eu preciso conhecê-las com profundidade, né? Então, vamos para mais um exemplo. O princípio básico do caminho infinito é que Deus constitui o ser individual. Então, agora eu não vou apenas decorar esse princípio. Deus constitui o ser individual. Eu vou ter que fazer perguntas. Como Deus constitui o ser individual? Por quê? Quando? Onde? Em que isso se fundamenta? Nós estamos estudando, não estamos decorando nem engolindo o que os outros querem nos ensinar. Nós precisamos ter um verdadeiro conhecimento. Então, vamos refletir juntos, né? Deus constitui o ser individual. Deus constitui o meu ser? Sim, Deus constitui o meu e o seu ser. Seu ser eterno, imortal, imutável, né? Constitui o meu ser, mas não Rosilda. Não a Rosilda que eu penso que eu sou. Não os conceitos que eu tenho sobre Rosilda. E isso me traz uma revelação. Eu não sou quem penso que sou. Quem eu sou se Deus constitui o meu ser individual? Quem eu sou? E como eu posso ficar confinada num corpo se Deus constitui o meu ser individual? A quem eu vou pedir orientação sobre os problemas que surgem em minha vida se Deus constitui o meu ser individual? Como eu vou caminhar? Como eu tenho caminhado? Qual a visão que eu tenho de mim mesmo? De mim mesma? Eu sou o eu sou? Eu sou o Espírito de Deus em mim? Como a consciência do universo pode ser a minha consciência? De que eu estou consciente e de que eu não estou consciente?
Você vê, nós precisamos, né, procurar essas respostas. E vamos procurá-las à medida em que estudamos, né, à medida em que refletimos, em que meditamos. E aí vamos compreendendo o que quer dizer esse princípio. E à medida que o compreendemos, as palavras se tornam vivas, né? Se tornam eficazes, se tornam verdadeiras de uma forma concreta para mim. E assim elas vão provocar uma transformação na minha vida. Somente assim elas podem provocar uma verdadeira transformação em minha vida. Agora, essas respostas não chegam de uma vez. Eu vou estudando, refletindo, perguntando. Estudando, refletindo, meditando, perguntando. Não simplesmente aceitando porque alguém disse. Eu aceito a autoridade de Jesus, a autoridade de alguém que tem essa vivência, mas eu preciso compreender. Eu aceito que é verdade. Jesus disse, agora eu preciso compreender. E é o Espírito que vai me revelar essa palavra, né? Então, assim nós começamos a compreender o propósito do ensinamento espiritual, que é a descoberta de quem nós realmente somos. É o conhecimento de quem eu sou. E quando eu tenho esse conhecimento de quem eu sou, eu vou me transformando em uma nova criatura, né? Eu vou recebendo a palavra e isso vai me fazer me mover na vida, existir de uma forma diferente. Então, quando nós recebemos a verdade espiritual, quando nós a entendemos, a aceitamos como uma realidade, então ela se torna lei para nós. A palavra de Deus se torna uma lei para nós. E não podemos mais obedecer às palavras do mundo, ao que o mundo nos diz, né? Aos nossos pensamentos que vêm do mundo. Então, eu preciso soltar o maná de ontem, aquilo que eu aprendi ontem, para receber uma palavra nova hoje, lendo a mesma mensagem, lendo a mesma passagem bíblica, lendo o mesmo livro, qualquer livro místico, verdadeiro, lendo ali e pedindo revelação e fazendo perguntas e soltando a forma como eu entendia ontem, porque cada dia a verdade é infinita e ela se revela em infinitas formas, ela se revela infinitamente. E assim, à medida que eu vou recebendo a verdade, o maná de hoje, e deixando o maná de ontem, e deixando a minha preocupação pelo amanhã, né? Recebo o pão de hoje, porque hoje é o dia de minha salvação. Hoje é o dia para que eu seja transformada pela palavra. Hoje é o dia em que essa palavra precisa se tornar viva dentro de mim. Então, pouco a pouco, esse conhecimento que eu recebi e que eu coloquei na prática vai me dando acesso a um pedacinho do céu. E aí eu vou avançando aos poucos. O pouco com Deus é muito. O pouco com a sabedoria de Deus é muito. E o muito sem sabedoria, sem a sabedoria de Deus, é pouco. Então, não vamos nos preocupar tanto com a quantidade daquilo que aprendemos, mas com a profundidade, com a qualidade que estamos recebendo aquele ensinamento, né? Então, o meu conselho é que possamos tornar essa palavra
concreta, que possamos tornar essa palavra viva em nossa experiência. E que tenham uma semana maravilhosa meditando sobre tudo isso. Muito obrigada, Rosilda Rocha, em 11 de abril de 2021. Muito obrigada.